Mas nesse ano o clima está diferente por causa de Bolsonaro. Eu acabei de ver, a gente está procurando também outras repercussões, mas acabei de ver aqui que um dos ministros do governo Lula, e nem é um que seja muito ligado à esquerda, o ministro Silvio Costa, que é o ministro de Portos e Aeroportos, ele pôs lá, o golpe de 64 completa 61 anos. A democracia brasileira, conquistada com luta e coragem, segue em constante construção. Que a memória do passado nos fortaleça no presente e nos inspire a seguir firmes na defesa do diálogo, da liberdade e do Estado democrático de direito. E aí, Josias, o governo Lula deveria fazer algo hoje? Os ministros, ele deve se pronunciar? De que maneira institucionalmente, né, o governo deve falar sobre isso hoje? Deveria falar abertamente, às escâncaras, deveria fazer como fizeram os ministros do Supremo, mencionar todos os efeitos deletérios do golpe militar de 1964, tudo o que de ruim ocorreu com o país. E, no entanto, repete agora, no terceiro mandato do Lula, o que se verificou em mandatos anteriores, uma forma acanhada de tratar o golpe militar. Nós já mencionamos aqui muitas vezes, Fabiola, os sucessivos governos tratam os militares como se fossem figuras frágeis, bibelôs, não se pode dizer nada que deixe irritados os militares. E eles não fazem autocrítica. Estão agora submetidos a uma espécie de autópsia. E o país precisa fazer. O país precisa rediscutir, precisa responder a seguinte pergunta: que papel o Brasil deseja das suas Forças Armadas? Qual é a missão das Forças Armadas? Certamente não é se acompliciar com um golpe de Estado. E é preciso notar, Fabíola, que quando o João Goulart foi deposto, os oficiais que discutiram, que participaram daquela reunião em que o Bolsonaro expôs uma minuta de golpe, eram todos eles crianças. Quando o João Goulart foi deposto, o general Freire Gomes estava, na ocasião, prestes a completar 7 anos de idade, o brigadeiro Batista Júnior e o almirante Garnier, que comandavam, respectivamente, a aeronáutica e a marinha, eles eram 2 crianças com 4 anos incompletos. E esses personagens participaram de uma reunião em que o presidente expôs uma minuta de golpe e só vieram a público depois, quando isso foi delatado pelo Mauro Cid, outro que nem tinha nascido, hoje é um tenente-coronel, estava a caminho do generalato e também se acompliciou com o Bolsonaro. E esse trio, o que se verificou, Fabíola, é que eles não refugaram a coisa ali. Disse que 2 desses oficiais, o Freire Gomes e o Batista Júnior, Exército e Aeronáutica, disseram não ao Bolsonaro. Mas nenhum deles veio a público para dizer: olha, estão propondo aqui um golpe de Estado no Brasil. Nós não vamos permitir, não. Foi uma resistência que deu a impressão de que estavam os comandantes militares presos à Constituição por grilhões de barbante. Não havia muita firmeza no posicionamento. E as investigações trataram de forma distinta esses oficiais. Mas, a despeito da distinção, quem sabe ler nas entrelinhas, vê nas falas do general Freire Gomes, do brigadeiro Batista Júnior, que foram os 2 que disseram ter resistido à tentativa de golpe do Bolsonaro, os depoimentos deles revelam omissões que são incompatíveis com o figurino de heróis da resistência. O Batista Júnior contou aos investigadores que, numa das reuniões em que o Bolsonaro expôs minuta de golpe aos comandantes, o Freire Gomes até teria ameaçado o Bolsonaro de prendê-lo se ele atentasse contra a democracia. Mas aí, quando foi depor, o general Freire Gomes não mencionou essa disposição de dar voz de prisão ao Bolsonaro. Diz ter advertido o Bolsonaro sobre o risco de responsabilização penal, caso ele tentasse impedir a posse do Lula. Pode haver reação do exterior, mas ele foi pouquíssimo enfático quando teve a chance de mostrar à Polícia Federal, com ações efetivas, o apreço que tinha pela legalidade. E
verificou-se, Fabíola, que no roteiro desse golpe havia, por exemplo, uma carta dos oficiais da ativa que estavam instando o general, estavam estimulando o general a aderir à conspiração. E esses sublevados chamaram o general de covarde, é uma covardia e injustiça a não adesão. Então, houve essa carta e o general deixou passar a carta. Só depois, depois de meses de investigação sobre o golpe, o Exército abriu uma investigação para verificar, para punir esses oficiais que estavam ali estimulando o golpe. E há também, no curso dessa investigação, verificou-se que há uma nota assinada pelos 3 comandantes militares, Freire Gomes, Batista Júnior e também o Garnier, que se diz, o Almir Garnier, que aderiu ao golpe. Os 3 assinaram uma nota justificando, apoiando aqueles acampamentos de porta de quartel que pediam intervenção militar. Então, é tudo muito esquisito. Mesmo quem resistiu, resistiu à sua maneira, como disse, preso à Constituição por grilhões de barbante. Nesse ambiente, o governo Lula devia estar tocando bumbo agora, falando sobre o golpe militar de março de 64, o que isso representa para a história do Brasil. Desde a posse do Lula, a terceira posse do Lula, deveria ter sido corrigido um erro que se verificou em governos anteriores do PT, que não discutiu o currículo das escolas militares, não submeteu os militares a uma revisão histórica que lhes permitisse enxergar o papel que não deveria ser repetido pelas Forças Armadas. Tudo isso levou a que o Bolsonaro cooptasse um pedaço das Forças Armadas para essa tentativa de golpe. Então, sim, Fabíola, o governo brasileiro, o governo Lula, deveria estar, como disse, tocando bumbo para lembrar a importância histórica de não virar essa página de 64 para trás, como tentou o Bolsonaro. Então, o governo erra flagrantemente quando se omite, finge que não há uma data histórica a ser lembrada neste dia 31 de março.